Fala galera, mais um Mesa Pocket, dessa vez para falar sobre Mulher Maravilha 1984, que é um filme que demorou para chegar, ele teve a data postergada várias vezes, e aí veio pandemia que ajudou a dificultar mais ainda, e eu acho que nesse vai e vem foram quase 2 anos, não sei, me corrijam se eu estiver errado. E aí finalmente sai esse filme, Uma eternidade depois. E é um filme que oscila, ele tem momentos que oscila lá e cá, mas a questão é que o filme tá aí, ele saiu no dia 17 de dezembro aqui no Brasil nos cinemas, e lá fora no dia 25, nos Estados Unidos e outros países, em simultâneo com o cinema e HBO Max, o streaming da HBO. O que gerou várias discussões, alguns diretores e produtores e até artistas, atores envolvidos em produções acharam isso um pouco questionável, porque os filmes, os grandes lançamentos da Warner foram pensados para ser uma experiência audiovisual no cinema, mas a gente está em época de pandemia, então isso acaba que gerou muitas discussões. Isso é ótimo para o consumidor porque ele está em casa e pode estar vendo o HBO Max. Ele tem toda a razão. A Patty Jenkins, ela mandou uma cópia marota para a gente poder conferir o filme. Então, galera, vamos falar desse filme. Eu sempre curti muito a trindade da DC. Batman, Superman e Mulher Maravilha. Batman, eu já vi o seriado de 66 como reprise no SBT, eu via com meus pais, fora os outros filmes também que foram lançados ao longo dos anos. Eu curtia muito Superman por conta do Christopher Reeve, que foi o meu primeiro personagem, meu primeiro herói, meu herói favorito, por conta do meu pai que me apresentou. E também, claro, veio o seriado Lois e Clark, e depois teve Smallville e as animações, e a gente tinha Mulher Maravilha por conta da Lynda Carter no seriado antigo, clássico, que eu via com a minha mãe, que eu adorava, e eu era apaixonado pela Lynda Carter. E demorou muito para ter um filme só dela, porque a gente só tinha acesso a ela nas animações e nos quadrinhos, então a gente ainda não tinha visto uma nova encarnação, em carne e osso. Teve até um piloto de uma série que foi cancelada e tudo mais, que inclusive parece que tem a participação do Pedro Pascal, se eu não me engano, mas a série foi cancelada, e finalmente chegou Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, e eu gosto muito do primeiro filme, apesar do terceiro ato eu achar um pouco problemático, não só no filme dela, mas dos outros filmes da DC no geral, eu tenho uma dificuldade com o terceiro ato. E aí chega Mulher Maravilha 1984, que é um filme que oscila, ele entrega coisas muito bacanas, mas tem outras coisas que eu não comprei tanto. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse filme. Mulher Maravilha 84, de novo, dirigido pela Patty Jenkins, que é uma pessoa que conhece a personagem, sabe fazer o trabalho. Ela, nesse novo filme, ela tem uma introdução foda, que é, de novo, na Ilha de Themyscira, E, cara, eu quero dar vontade. A Ilha de Themyscira é tão bem explorada, é tão bem apresentada, não só é a ilha, mas as Amazonas, que dá vontade de ver uma história só das Amazonas. Talvez isso seja possível, porque na DC a gente tem muito rumor. É possível que a gente tenha uma série ou um filme, a gente ainda não sabe, mas rola o papo da gente ver alguma coisa só voltada para as Amazonas de Themyscira. E a introdução é muito boa, e num dado momento a gente vê um discurso da rainha Hipólita e da Antíope, que é a pessoa que treina a Mulher Maravilha, que treina a Diana, e tem um discurso épico, tem um discurso engrandecedor, que lembra até mesmo o personagem do Superman. Aliás, o Superman e a Mulher Maravilha, eles têm muitas similaridades em levar esperança às pessoas, compaixão, amor às pessoas, tenta extrair o nosso melhor. Fica difícil falar sobre o filme sem revelar a trama, porque a trama, se eu falo sobre a trama, já é um spoiler. Eu não quero dar spoiler pra vocês para não estragar a experiência. Mas a forma como o Steve Trevor volta é muito bem pensada. Isso tem um arco, se eu não me engano, nos quadrinhos, que a forma como ele volta, ela é explicada, só que eu acredito que o filme poderia funcionar muito bem sem o Steve Trevor. A química entre a Gal e o Chris Pine é ótima, sempre foi e sempre vai ser em todos os filmes que eles vierem trabalhar juntos, isso é uma coisa nítida, mas eu sinto que o Steve Trevor não tem uma função narrativa de destaque na história, ele não tem peso na história. You know what? I'm ready to go. Eu acho que a história poderia funcionar muito bem sem ele, Então o que me leva a crer, por que trazer o personagem de volta, apesar de uma maneira muito bem feita, muito bem pensada, se no final das contas ele acaba não tendo tanto peso na narrativa. É gostoso de ver os dois juntos porque existe uma certa inversão nesse filme. Enquanto que no primeiro Mulher Maravilha o Steve Trevor estava apresentando o mundo para Diana,
né? Agora há uma inversão, porque o Steve Trevor, ele morre e volta, ele volta nos anos 80, em 84, e agora a Mulher Maravilha é quem está reintroduzindo esse mundo novo pro Steve, e é bem bacana essa interação deles, é muito engraçada, é orgânica, funciona, então essa inversão é bem bacana, ela é uma coisa bem de destaque que eu achei bem uma sacada muito foda da produção. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. Como se trata de anos 80, então tem vários momentos coloridos, cafonas, com as roupas e os penteados, sabe, e as cores das roupas. Eu acho que esse filme é mais anos 80 do que os próprios anos 80, sabe? Então eu acho que ele tenta ser cafona e bobo propositalmente, justamente para arrancar risada e trazer um clima mais ameno, trazer um clima mais leve. Tanto é que nas cenas de batalha a Mulher Maravilha ela não usa escudo e a espada, né? Isso é uma decisão da produção, porque acho que segundo a diretora ela disse que isso soava muito agressivo e não cabia com o tom da história. E realmente não cabe com o tom da história por conta de coisas que ela enfrenta. Sim, existem momentos de embate que são bem pontuais e eu tenho a impressão que esse filme ele foca mais nos diálogos e nas conexões humanas do que necessariamente só em cenas épicas de batalhas e lutas. Sim, tem, são pontuais a essas cenas, que são muito boas, mas aqui o elo, eu senti que o elo, a conexão, tá mais no diálogo, na interação entre ela e o Steve e outros personagens. Por falar em outros personagens, a Bárbara e o personagem do Maxwell Lord, interpretados pela Kristen Wiig e pelo Pedro Pascal, eles estão ótimos nesse filme. A Bárbara, ela faz aquela personagem introspectiva, que ninguém olha, que ninguém dá muita atenção. Ela me lembrou muito a versão da Selina Kyle, feita pela Michelle Pfeiffer em Batman Returns. É o mesmo escopo de personagem, ela era uma pessoa calada, quieta, e aí coisas acontecem e ela acaba se transformando na personagem, na vilã, ou sei lá, anti-heroína, talvez, não sei se dá pra caracterizá-la bem como vilã, mas você acaba entendendo as motivações dela da mesma maneira que a gente acaba identificando com as motivações do personagem do Pedro Pascal, o Maxwell Lord, mas a gente só se dá conta disso mais pro final da história. E a relação, e ele é um cara muito carismático, sabe, a relação dele com as pessoas, ele é meio que enrolão, ele me lembrou um pouco Agostinho Carrara, sabe, um negócio meio assim, mas é muito bem feito. Tu gosta, né? A relação dele com o filho dele é muito bacana de se ver, é tudo muito bem pensado, a forma como os personagens foram construídos. Contudo, existe um plano maléfico, megalomaníaco envolvendo o Maxwell Lord que eu achei absurdo demais, entendeu? Eu achei uma coisa muito overpower, muito assim, nossa, mas você acaba comprando porque o tom do filme é esse, a proposta do filme é esse, mas são coisas que me incomodaram um pouco, sabe? Em momentos a trama chega em situações muito absurdas, mas por conta do carisma do Pedro Pascal, a gente acaba seguindo a história e comprando aquilo. Aliás, esse plano megalomaníaco do Pedro Pascal acaba me lembrando um pouco o plano maléfico do Charada no Batman Returns, sabe? É uma coisa bem caricata, uma coisa bem, sabe? Isso me incomodou um pouco, mas, como eu falei, o carisma dele compensa. Tem aqui, pelo que eu percebi, 2 homenagens ao Zack Snyder, numa cena muito específica e bem rápida, eu não posso dizer o que é para não estragar, e na trilha sonora que é usada mais ao final, no clímax do embate final. Então fiquem ligados para esses 2 momentos, porque quem for fã do Zaccaria vai curtir. Por fim, galera, é um filme que oscila por momentos, tem momentos bons, tem momentos ruins, de novo eu não posso falar aqui porque é spoiler, não tem como eu falar sobre a trama sem dar spoiler, mas eu acho que Mulher Maravilha 1984 pode ser o filme que a gente precise, porque dá esperança pra gente, é um filme leve, é um filme caloroso, é um filme que fala com o coração, é um filme que ele é brega nos momentos que tem que ser brega, e ele é empoderado nos momentos que precisa ser empoderado, e é um filme que fala com o coração do espectador, é um filme que fala com os fãs, né, dessa franquia, dessa personagem. E aliás tem participação especial, tá, gente? Não posso dizer o que é. Então é isso, galera. É um filme que, apesar de alguns probleminhas no roteiro, de coisas absurdas e dessa oscilação, eu dou pra ele 3 logos, porque, como eu falei, eu acho que o ano de 2020 é um ano muito difícil e esse talvez seja o filme que a gente precise, por conta da mensagem que ele manda, por conta da esperança, por conta dele ser caloroso, por conta dele, né, falar aqui dentro, né? É isso, gente. Ele pode não ser tão épico quanto o primeiro, na minha opinião, mas é um filme que vale a pena ser visto por conta das coisas que ele apresenta e da diversão que ele traz, né? Ele é bobo, ele é cafona, ele é absurdo em alguns momentos, mas é um filme que entretém.
e tá muito preocupado com diálogos e tá muito preocupado com conexão entre personagens, e os personagens estão ali bem feitos, né? Apesar dessa pequena ressalvazinha do Steve Trevor, do porquê dele tá ali, que eu achei que não teve muito sentido. Então é isso, galera. 3 logos, assistam um filme, e é isso, galera. Bons filmes.